Olá, galera. Prepare-se. Boa tarde para todos e a todas. Acho que agora todo mundo está ouvindo, né? Queria passar para vocês os nossos indicadores de hoje. Nosso RT está 0,89, seguindo aí a tendência dos últimos dias, né, de se manter abaixo de 1. A taxa de ocupação de UTI hoje está 65,1%, e a taxa de ocupação de enfermaria 49,1%. Então, diante desses números e da evolução da vacinação, hoje Belo Horizonte tem vacinados 1.094.693 pessoas, ou seja, 53,7% da população, né, do público-alvo da vacina. Com a segunda dose, 423.096. Então, esse é o total de pessoas completamente imunizadas na cidade, que corresponde a 20,8% da população-alvo. Esses números explicam por que os índices, as taxas de ocupação estão caindo dessa forma tão importante e que o que nos alegra muito, né? E por causa dessa queda, o comitê decidiu pela liberação de eventos na cidade. O secretário André vai apresentar alguns eventos, depois o nosso presidente da Belotur, o Gilberto, vai falar sobre os eventos que serão liberados. Bom, eu só vou dar uma passada geral, até dando sequência ao que o secretário Jackson trouxe. Na verdade, essa etapa de liberação está sendo feita de atividades eventuais na cidade, que as pessoas não têm uma frequência diária, né? Então, são não só os eventos, mas museu, teatros e outros espaços socioculturais e atividades socioculturais de frequência eventual. Então, pelo fato de ser de frequência eventual, a gente avançou nessa etapa com uma série de atividades, mas todas elas são aliás, nenhuma delas são de frequência diária, então as pessoas não têm essa participação de várias horas por dia e todos os dias nessas atividades, e daí, por isso, o comitê ressaltou que teria um menor risco sanitário nesse sentido, obviamente com um protocolo bastante rigoroso e bem detalhado, que na verdade vai estar disponível no site. A gente não vai entrar em detalhes aqui a respeito do detalhamento dos protocolos, mas o Gilberto vai dar uma passada geral aqui sobre essas questões e quais são os tipos de evento e como é que funciona em linhas gerais. A publicação do decreto que faz essa liberação está prevista para ser sábado pela manhã. Então, amanhã de manhã ainda não sai o decreto, sai no sábado de manhã. Então, é só isso a princípio que eu tinha a trazer. Presidente da Belotur, por favor. Isso, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu vou ser breve. Eu acho importante ressaltar mais uma vez, né, que o que está sendo feito foi feito através de muito diálogo, não só, né, com a Secretaria de Saúde, com os infectologistas e todo o, né, planejamento urbano e planejamento da Prefeitura, para que a gente pudesse fazer alguma coisa, continuando a fazer de forma responsiva e de forma que a gente acredita, né, que o cenário atual seja possível que façamos darmos esses próximos passos. Então, vamos lá. Em resumo, vai ser muito próximo do que aconteceu no final do ano passado. Vai ser autorizado show, né, e teatro com público obrigatoriamente sentado, e com um limite de 600 pessoas, o evento que vai ser autorizado. Se esse show ou teatro tiver qualquer relação
né, com alimentação e bebida, ele passa a ser com limite de 400 pessoas, né, muda. Obviamente, como o André disse, seguindo protocolos rígidos, né, de metragem quadrada e tantos outros, para que a gente consiga dar uma segurança. Também já havia sido discutido antes pela Secretaria de Cultura, aqui representado pelo Gabriel, vai permanecer com o regramento que foi feito no ano passado, que é 50% da sua capacidade, também obedecendo os critérios de metragem quadrada por pessoa e etc. Os eventos corporativos, as feiras e congressos, estes serão liberados a partir de agosto, e também tem aí um limite, né, de 600 pessoas por evento, e caso haja uma demanda de um evento corporativo maior, esse vai ser analisado tecnicamente e sanitariamente, vamos dizer assim, em separado. E, por fim, né, serão autorizados os eventos sociais, porém, estes, a gente precisa de ressaltar que esses, obrigatoriamente, serão exigidos os testes, né? Então, para o evento social, leia-se evento social, o evento que não tem cunho comercial, né? Um aniversário, por exemplo. Então, estes serão autorizados, também com um protocolo bem rígido, e neste caso, ao contrário dos outros, onde os testes são recomendados, os testes serão obrigatórios. Ou seja, para fazer, a pessoa vai ter que estar ou imunizada 100%, com as 2 doses ou uma dose, né, caso seja uma vacina de uma dose, ou com teste, o PCR com o limite de 72 horas, ou o teste rápido, né, que poderia ser feito no dia. Então, para que o evento social aconteça, né, que tenha maior interação, o protocolo será um pouco mais rígido, né, por esse motivo. Então, esses serão os eventos, né, que a gente tem aqui a pretensão, né, a ideia de liberar de imediato. É claro que com o diálogo e com a consciência de que os dados atuais são possíveis da gente agir dessa forma, mas também, né, a gente vai continuar acompanhando não só o que vai se dar, as consequências dessa liberação semanalmente, né, e de acordo com os quadros futuros aí epidemiológicos. Mantendo a nossa coerência, esses indicadores permitem que essas atividades sejam retomadas, seguindo todos os protocolos, mas essas atividades, assim como qualquer outra, podem ser suspensas em caso de piora dos indicadores, né? A gente mantém essa coerência, a gente não abre porque acha que pode, nem fecha porque acha que deve, né? E todas as decisões são baseadas nos indicadores. Então, mantendo essa coerência, hoje nós conseguimos flexibilizar essas atividades que estão há tanto tempo aí sem funcionar, mas é responsabilidade de cada um de nós continuar usando as medidas de proteção, a máscara, a higienização das mãos, o distanciamento social, para evitar que a situação piore. A pandemia está longe de acabar. A vacinação, espero que permita que tenhamos uma proximidade daquilo que a gente achava que era normal antes da pandemia, mas, por enquanto, vamos manter as medidas todas de proteção com muita responsabilidade para que não tenhamos que parar de novo, né? Teve um ponto que... eu desliguei, só um instante. Bom, teve um ponto que eu deixei passar, que na verdade o comércio não essencial também tem esse retorno no domingo, que ainda não estava liberado. Então, a parte que ainda não abriu, os restaurantes já estão em funcionamento, mas o comércio não é essencial, que praticamente são só comércios dentro do shopping center, né? Então, é isso que, enfim, era esse último ponto que a gente deixou, tá bom? O comércio não essencial. Então, na verdade, o restante das atividades comerciais ainda não abertas no domingo, né? Que hoje está aberto no domingo, bares e restaurantes, ok?
Então, o comércio volta a abrir, está permitido abrir no domingo, então está permitido, obviamente, dentro dos shoppings, qualquer outro lugar, abre quem quer, porque eles têm suas próprias convenções coletivas de trabalho, cada área funciona sob um formato distinto, então essa restrição também termina, tá bom? Perguntas, gente? Antes da pergunta, eu só queria reforçar, obrigado, reforçar duas coisas. O que nos levou a fazer essa flexibilização, além dos números que o Dr. Jackson falou, está ouvindo? Então, boa tarde a todos e todas. Uma das questões, né, que nos levou a começar a fazer essa flexibilização, além dos números que o Dr. Jackson falou, foi a existência na região metropolitana de Belo Horizonte de festas clandestinas, ou mesmo festas habituais em Nova Lima, Ribeirão das Neves, Betim, Contagem, que as pessoas daqui de Belo Horizonte iam para lá e sem qualquer critério, sem qualquer vigilância epidemiológica, protocolo sanitário, enfim. Né? E, claro, os números estão caindo, espero que caia mais. Na verdade, assim, o que a gente está, aí a parte ruim da história, o que a gente está, assim, com o coração meio apertado, a despeito de tudo está caindo, mortalidade, novos casos, taxa de ocupação, a gente está, aí eu falo, América Latina e o mundo talvez, sob a ameaça da variante Delta. Vocês devem ter visto, né, lá na Inglaterra, no Reino Unido, todos os países do Reino Unido, vocês terem uma ideia, proporcionalmente por 1 milhão de habitantes, o Reino Unido está tendo o mesmo número de casos que o Brasil. Então, o Brasil começou a cair um pouco, o Reino Unido subiu e encontraram na curva lá. As duas estão juntinhas, Reino Unido, Rússia e Brasil estão todos juntos em Índia. Então, a variante Delta, que a gente está monitorando, o pessoal da UFMG está monitorando, junto com o pessoal da USP e outros colegas da Fiocruz também estão monitorando, a gente não tem visto ela entrar com a intensidade que entrou a Gama, aquela que está aqui hoje no Brasil, que eu acho que ela é tão forte quanto vamos dizer assim, quanto a variante Delta. Então, a gente pede, assim, reforça mais o que o Dr. Jackson falou, reforça assim, a necessidade de manter todos os cuidados não farmacológicos, que é a máscara, o distanciamento, dar preferência a eventos em ambientes abertos. Aí eu não vou entrar em detalhes dos protocolos, está todo o protocolo, mas vou citar alguns, dar preferência para o ambiente aberto. A questão do sanitário, assim, eu estava lendo hoje, assim, é uma questão muito importante, né? Se for ambiente aberto, colocar muito mais banheiro químico do que colocaria numa situação normal, a limpeza desses banheiros, né? E, claro, o automonitoramento dessas pessoas que estão indo nesses eventos. Então, isso é muito importante para a gente não ficar, nos pegar assim de mais ou menos surpresa a variante Delta. Porque se a variante Delta entra, a gente pode sofrer um impacto nessa curva da pandemia. Né, considerando que nós estamos aí com quase 400 mil com 2 doses, e quase metade da população de Belo Horizonte com uma dose, metade não, 44%. Metade do público-alvo. 53%. E considerando que já temos aí, com certeza, 250 mil casos, mais aí quase 500 mil pessoas provavelmente infectadas, a gente está próximo daquela imunidade de grupo, que ela não funcionaria se a variante Delta entrar no nosso estado, no nosso país. Então, para a variante Delta não entrar, nós temos que vacinar rápido, né, manter distanciamento social, uso da máscara, lavação de mãos, e claro, seguir rigorosamente, né, o protocolo sanitário que a gente propôs, que como eu tenho falado, assim, eventualmente, é redução de danos isso, uma redução de danos tentando agora normatizar uma atividade que estava acontecendo, agora com mais rigor sanitário e, quem sabe, a gente barrar uma escalada de casos agora, né, Eu estou achando já que nós estamos mais no finalzinho, assim, quase no finalzinho do processo, sabe? Acho que eu estou com esperança que no final do ano a gente tenha uma situação menos dramática. É isso. Obrigado. Eu só queria, uma coisa que a secretária Maria Carlos me lembrou aqui, que os eventos têm que ser comunicados da sua realização à Secretaria Municipal de Políticas Urbanas, né? Então, se vai ter uma festa num buffet, tem que comunicar que vai fazer essa festa no dia tal, etc. E terá que ser disponibilizada
uma relação de todos os participantes, com nome e telefone. Se houver um caso, por exemplo, né, infectado em alguém que participou de um evento desse, nós teremos condição, a Secretaria Municipal de Saúde vai ter condição de rastrear todos os contatos e promover as devidas medidas de distanciamento e de quarentena para essa pessoa, ou para esse grupo de pessoas. Deixa eu só completar aqui, Jacques, boa tarde a todos. Só para ressaltar o seguinte, os eventos liberados, eles precisam passar pelo processo de licenciamento normal, né? E quando um estabelecimento tem alvará, ele já está dispensado do licenciamento, mas neste caso, né, em função da necessidade de fazer esse controle para a Secretaria de Saúde, os eventos sociais precisam comunicar à Secretaria, mesmo que realizados em uma casa de eventos já licenciada, né? Isso vai estar bem detalhado na portaria, acho que fica bem fácil para todo mundo compreender o procedimento. Um dos pontos aqui que chegou para a gente, que na verdade desse detalhamento das atividades que retornam, algumas questões estão no entorno delas, né, que a gente não deixamos passar batido aqui, é a questão da música. Então, como os eventos liberados terão música, na verdade, com os protocolos já vigentes, a gente já tem um protocolo pronto, que já funcionou da outra vez na liberação do exercício da atividade musical. Esse protocolo volta a valer no mesmo formato, com o biombo e com todos os detalhamentos que tem lá de distanciamento e de metragem, enfim, de todos os requisitos necessários para o exercício da atividade musical, tá bom? Lembrando que todos os protocolos estão disponíveis para consulta por qualquer cidadão no portal da Prefeitura, né? Perguntas? Isso, perguntas. Loli, Tatiai, Marcelo, vamos ver. 98 FM. Boa tarde a todos. Eu queria só entender uma coisa, porque você, Dr. Jackson, falou sobre a população vacinada são 53,7% do público-alvo. Isso representa qual porcentagem de toda a população de Belo Horizonte? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta é: a cidade de Nova York, por exemplo, que tem 8,5 milhões de habitantes, resolveu abolir o uso das máscaras com 70% do público vacinado. Você já tem uma previsão de quando Belo Horizonte pode chegar nesse nível de tornar o uso da máscara opcional? Com quantos por cento da população vacinada isso será possível? Obrigado. O nosso público-alvo é de pessoas acima de 18 anos, porque a vacina está liberada para 18 anos para frente, né, pelo PNO. E são 2.070.000 pessoas acima de 18 anos em Belo Horizonte. Então, nós já vacinamos 1.094.000, ou seja, 53,7% já receberam a primeira dose, né? Desse mesmo público, 20,8% já receberam as duas doses ou a dose única da Janssen, né, que já é a imunização completa. Em relação quando que nós vamos liberar o uso de máscaras, nesse momento isso é impossível de dizer, porque até agora nós não recebemos nenhuma informação de ninguém de quantas doses serão disponibilizadas para Belo Horizonte, nessa próxima remessa que chegou ontem. Então, a gente não sabe quanto que vai chegar a dose aqui, então não há como fazer uma previsão, né? Se vierem, eu já te digo, se chegarem a Belo Horizonte 240.000 doses, nós conseguimos vacinar até a idade de 40 anos. Mas quando que vão chegar a 240.000 doses? Não sei. Isso, nós não recebemos essa informação. A informação chega para nós de um dia para o outro. Amanhã vocês vão receber X doses. Então, eu não sei te dizer quando que nós teremos 70% da população completamente vacinada para poder liberar a máscara. É possível que sim. Estado de Minas.
Boa tarde, gente. Muito se fala já sobre Carnaval de 2022. Já é possível da gente prever esse evento ou ainda não? É muito cedo? Eu posso te dizer com muita segurança que o Carnaval de 2022 pode acontecer ou não. Nesse momento não há como dizer. É possível que sim. Se a gente tiver uma vacinação adequada das pessoas, pode ser que aconteça. Acho que o doutor André, para explicar para a gente, se para bares e restaurantes vai ampliar esse horário ou ainda não vai continuar até às 10, e música ao vivo se vai liberar ou não. Parece que ficou um pouco confusa essa informação. Foi a última fala que eu disse sobre o exercício de atividade musical, ela volta a ser permitida, porque quando a gente estava tratando dos eventos, né? Então, vários eventos, shows, atividades já estavam retornando, ela retorna também para bares e restaurantes, segundo o protocolo que já está publicado desde novembro, provavelmente ele estava suspenso a autorização, mas o protocolo já existe, já tem todo um regramento para funcionamento da atividade. Itatiaia. Devia ter perdido a vez, não estava aqui na hora que foi chamado. Né? Também acho. Sacanagem. Estava correndo ali para fazer uma entrada ao vivo, secretário. A vida do jornalista nesse país de pandemia é difícil, os colegas aqui sabem que fácil não é. E a de alguém está fácil? Não está para ninguém, né? Está um momento de dificuldade, certamente, para os senhores que estão nessa mesa também. Está longe de ser um momento fácil, prazeroso ou algo do tipo. Bom, boa tarde a todos. Eu queria perguntar ao presidente da Belotura a respeito de festas juninas. Imaginando que o senhor não tenha falado nos minutos que eu me ausentei, queria saber se há algum planejamento para a realização de festas juninas. Não está no escopo do que os senhores anunciaram. A gente está na transição, né, do mês de junho para julho, então ainda dá tempo de realizar a festa dentro do calendário temporal. Tem algo planejado ou não vai ser possível mais uma vez fazer essas festas de meio de ano? Olha, falando de festa junina de forma geral, pode ser possível fazer uma festa junina seguindo, né, os tipos de eventos que estão permitidos, com os protocolos vigentes para tal. Ou seja, aquela dancinha de quadrilha gostosa, com todo mundo em pé, aquele tanto de casal, essa nós vamos ter que, infelizmente, deixar mais uma vez para o ano que vem. Mas, às vezes, um bom show de forró, né, com todo mundo sentadinho, de máscara, esse talvez seja possível, e já é um avanço, né? Eu acho que pelo menos a gente coloca a bola em campo aí, para que a gente consiga demonstrar a seriedade do setor, né, e a competência desse setor para conseguir fazer bons eventos, levando em consideração o segmento, né, dos protocolos. E se tratando de Arraial, olha, em breve será enviado aí, a gente vai conseguir fazer algumas ações do Arraial de Belo Horizonte, sim, mas, obviamente, ainda seguindo a lógica dos eventos online. Então, nós não vamos ter nenhuma ação presencial, né, no que diz respeito ao Arraial de Belo Horizonte. O tempo. Essa fala do Gilberto significa responsabilidade com a saúde do povo de Belo Horizonte, né? Boa tarde, secretário Gilberto. Eu queria só acertar umas dúvidas em relação às voltas, né? Primeiro, 400 pessoas é o limite quando as pessoas estão em pé, por exemplo, numa festa, ou é todo mundo sentado independentemente do evento? Isso. Está sendo autorizado show sentado, né? Isso é uma obrigatoriedade, ou seja, não existe hoje nenhuma previsão de autorização de show com público em pé, justamente pela dificuldade do cumprimento do protocolo e de seguirmos aí as normas, né, impostas pela vigilância sanitária. A diferença do público de 600 pessoas para o de 400 pessoas é que é possível você fazer um show, às vezes, sentado, né, e aí vai autorizar a mesa de até 4 lugares, fazendo uma analogia aos restaurantes, né, e fazendo analogia que normalmente são pessoas da mesma família, de uma mesma convivência. Então, nesse show, às vezes, pode ser oferecido ali
a alimentação e bebida, e levando em consideração, gente, quando a gente está falando de um show, né, a gente está falando aí de mais ou menos um show de 2 horas, que é o comum de um show. Então, a gente tem muita tranquilidade, vamos dizer assim. É claro que, como o Dr. Jackson disse, tudo vai ser monitorado, tudo vai ser imensamente fiscalizado, mas a gente acredita que é possível fazer esse setor voltar, um setor que está 1 ano e meio aí sem trabalhar, né? E essas regras são válidas também para casamentos, festas de aniversário, eventos familiares? Sim, todos esses regramentos nós estamos falando de pessoas sentadas em mesas de até 4 pessoas, conforme a gente já vem tendo a experiência com os bares e restaurantes. Isso já começa a valer a partir de sábado, quando será publicado o decreto? Sim. A partir de sábado, quando será publicado o decreto e todos os protocolos vigentes para tal. Existe alguma previsão para boates, para eventos em que a dança, né, é tão importante? Ainda não. Como eu sou um otimista e um apaixonado por eventos e por todo esse setor, eu espero que a gente consiga o mais breve possível, mas a gente não conseguiu entender nenhum lugar do mundo ainda que conseguiu fazer esse tipo de ambiente, né, fechado, sem máscara, todo mundo em pé e todo mundo se relacionando. A gente não consegue, posso estar falando bobagem aqui, o Dr. Jackson me corrija, mas a gente não tem hoje nenhuma previsão para tal, mas eu, como otimista, espero que em breve possamos estar aqui liberando também esse tipo de evento, né? Obrigada. Lembrando que para os eventos sociais, a testagem prévia é obrigatória, né? Record. Boa tarde, gente. Retorno das aulas da rede estadual em Belo Horizonte, do ponto de vista da prefeitura, como é que fica? Você sabe disso? A rede estadual que trata de ensino fundamental, se é que tem, está liberado para funcionar. O ensino médio, não. O ensino médio vai ter que aguardar os parâmetros, né, do matriciamento de risco para poder ser liberados. Lembrando que semana passada, na última vez, quando liberamos as atividades do ensino fundamental presencial, o indicador estava 75%, e para a volta do ensino médio, ele precisa de estar acima de 81%. Né? Então, esperamos esse indicador chegar breve em 81% para poder liberar o ensino médio também, e esperamos que isso vá acontecer breve com a evolução da vacinação. TV Bandeirantes. Boa tarde a todos. Na verdade, eu ia verificar essa questão, né, da volta às aulas para todos os outros níveis, mas a gente depende, claro, daqueles patamares, daqueles cálculos todos. Então, aproveito para perguntar o seguinte: a gente está falando de eventos sociais, mas os esportivos, como é que fica? Por enquanto, sem público. Continua como está, então? Continua como está. Secretário, em relação à vacinação, temos aí o avanço, né? Amanhã já teremos a vacinação para 49 anos aqui em Belo Horizonte. Chegaram vacinas ontem, hoje também ao Estado. A gente pode avançar, eu digo, numa marcha mais forte na próxima semana? Qual que é a previsão? Eu sei, dependemos da chegada, mas com o anúncio da chegada de mais vacinas hoje e ontem, o senhor acredita que o quê? Nós aqui, ó, a gente pode colocar na nossa agenda para quando? Estou brincando, secretário, imagina. Mas como é que está a situação? Como você tem 18 anos, vai demorar, né? Olha, eu não sei te dizer isso, porque as doses chegaram ontem para o Estado, mas o município ainda não sabe quantas dessas doses serão disponibilizadas. Em remessas anteriores, nós chegamos a receber 13%, 14% do que veio para o Estado. A última foi 6,5%. A anterior a essa, a penúltima, tinha sido 3,3%. Então, eu não sei qual o percentual vai ser destinado a Belo Horizonte. Se forem destinados os 13%, e lembrando, a população de Belo Horizonte corresponde a aproximadamente 13% da população do Estado. Né? Então, se for seguida essa regra de percentual de população, e vierem os 13%, considerando que o Estado recebeu em torno de 800 mil doses, somadas as da Pfizer e da AstraZeneca, né, nós teríamos para Belo Horizonte em torno de 100 mil doses. Com esse quantitativo, é possível que consigamos chegar a 45 anos. Eita, vamos torcer então, né? Obrigada, viu? TV Alterosa.
Boa tarde. Falando um pouquinho em relação à fiscalização, ela vai ser ampliada aí com esse retorno dos eventos, principalmente os sociais, né, que vai ser exigido aí a testagem. Como é que vai saber se todo mundo foi testado? Vai ter algum tipo de acompanhamento? O responsável pela testagem é o dono da festa. Então, se eu vou fazer uma festa de aniversário, eu vou fazer uma festa do meu aniversário, o responsável pela testagem dos convidados é minha. E a vigilância vai lá e vai verificar. A festa pode ser interditada se não estiverem todos os presentes testados. Estado de Minas quer fazer outra pergunta. Doutor Jackson, o senhor está queixando novamente da falta de vacinas aqui, né, que tem chegado uma quantidade menor. Não estou queixando, não. Eu estou fazendo um comentário sobre o que aconteceu nas 2 últimas doses. Isso não é queixa, não. Na verdade, isso foi uma compensação pelo número de doses a maior que nós recebemos da Pfizer, da primeira remessa da Pfizer, que veio, essa remessa veio inteira para Belo Horizonte. Então, é só uma compensação, não estou me queixando, não. Então a situação das vacinas está resolvida. Então, era isso. Obrigada. Itatiaia quer fazer a última pergunta. Loli, só um instante. Então, Jackson, só porque eu estou acompanhando em rede social, vou entrar um pouco na área do secretário de saúde aqui, mas é porque tem muito questionamento sobre a questão, que dia que é tal idade, que dia que é tal idade. Só para os senhores terem noção, o Estado recebeu hoje e a gente não sabe hoje quantas são. Então, assim, a gente tem dificuldade de só fazer essa projeção, porque... E não é culpa do governo do Estado, porque ele também soube um dia antes de receber. Então, o Estado fica sabendo 24 horas antes, e depois de 24 horas o município fica sabendo, daí a dificuldade para fazer. Então, o dilema nosso assim, de fazer, porque várias cidades começaram a fazer projeções e colocar idades lá na frente, a gente preferiu não ficar mudando uma projeção todas as semanas, que, como disse o Dr. Jackson, de uma vez ele recebeu 3% das doses, da outra 13%, da outra 6%. Como a gente não sabe, a gente tem ideia de quantas pessoas faltam para vacinar, mas não sabe quantas doses chegarão para a gente poder falar que idade vai estar em qual mês. Então, hoje o cenário, isso é impossível de fazer essa previsão. Quem faz a previsão está chutando um número, isso é um chute. Então, porque ninguém tem ideia de qual que é o fluxo de recebimento dessas vacinas ao longo do tempo. Então, isso é um chute que está sendo feito pelo país inteiro e a gente não vem dando esse tipo de chute. Então, por isso que essa foi a pergunta, já apareceu, eu vejo as pessoas questionando muito nas redes sociais da própria prefeitura. Então, essa é uma projeção impossível de se fazer hoje. Completando, na nossa opinião, não é correto fazer um cronograma de vacinação que certamente será descumprido, porque as doses nunca são aquelas que são ditas que serão. Então, não é correto divulgar um cronograma que vai ser certamente modificado. Tá? Exatamente, cria-se uma expectativa falsa nas pessoas, né? E nós sabemos que isso é brincar com a emoção alheia, né? É brincar com a esperança do outro de ser vacinado, e nós não fazemos isso. A propósito, gente, eu preciso da ajuda de vocês para divulgar que as vacinas são eficazes, que não é possível escolher qual vacina que a pessoa vai tomar. Quando a gente coloca um grupo para ser vacinado, a gente sabe que aquele grupo tem aproximadamente X pessoas e a gente tem X vacinas. Então, a pessoa não pode falar, eu não quero tomar essa vacina, eu quero tomar a vacina tal. Isso não é possível. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. É a vacina que estiver disponível para aquela faixa etária naquele dia. Nós não queremos fazer em Belo Horizonte o que foi feito em São Bernardo do Campo, que as pessoas que se recusam a vacinar a vacina naquele dia, que está disponível naquele dia, só serão vacinadas depois do último de 18 anos for vacinado. Nós não queremos fazer isso. Então, vamos vacinar, vacina no braço. Todas as vacinas são eficazes. Nós estamos vendo aqui em Belo Horizonte uma queda dos números, uma queda do número de casos, do número de internações, do número de óbitos. Isso certamente é reflexo da vacinação. Então, não depende
de qual vacina que se tomou, depende de se ter tomado uma vacina qualquer. Então é importante tomar a vacina, qualquer que seja ela. E voltar para a segunda dose, né? Porque tem gente que tomou a primeira e está aí sem tomar a segunda. Queria saber como é que fica a questão dos horários. Eu não percebi isso sendo falado, talvez o secretário André pudesse esclarecer. Esses eventos, né, festas de aniversário, de casamento, isso tem um horário? Pode acontecer até tal hora ou o horário é indistinto? Vai seguir o que está na legislação, né? O evento em local licenciado que tem tratamento acústico, ele é o horário que for proposto para o evento. Os eventos que forem em locais que não são próprios ou não estão previamente preparados, eles têm que se adaptar ao horário da lei de silêncio, né? Então, de ruído, e vai sair conforme o licenciamento. É o que é o usual, tá? Não há uma restrição específica nesse caso. É o que está na legislação. E os bares e restaurantes ficam no mesmo horário, isso não mudou, né? Ok, obrigado. Ok, gente, encerraram as perguntas. Boa tarde a todos. Muito bem, muito obrigado, boa tarde.